Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estudando muito nesses últimos dias? Hoje vamos a mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa. Eu me chamo Luana, professora de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, iremos falar sobre as estratégias de leitura do gênero textual notícia. Para isso, eu sei que vocês já conhecem muito bem o conceito da notícia e suas características, mas vamos rever alguns conceitos agora. Observe o slide. Notícia é um gênero textual que possui o objetivo de informar o leitor sobre determinado assunto, geralmente acontecimentos do dia. Esse tipo textual vai tratar dos mais diversos conteúdos, como política, acontecimentos pelo mundo ou questões relacionadas à saúde e muitos outros. Bom, agora que você já fez essa revisão do conceito, você vai relembrar agora a estrutura da notícia. Vamos ver as partes que a compõem. Observe. Estrutura da notícia. Você tem aí o título, logo após o subtítulo e o lead. Veja que o lead ele é responsável por responder a 4 perguntas básicas: quem, o que, quando e onde. Por último, nós temos aí o corpo da notícia, que é o desenvolvimento dos fatos que estão sendo noticiados. Veja aí que nós temos como perguntas para respondermos: como, porquê, consequências e fonte da notícia. Bom, você fez agora uma pequena revisão sobre o gênero notícia, mas o nosso objetivo é falarmos sobre as estratégias de leitura deste texto, para que você possa compreendê-lo como um todo. Agora, nós vamos ler uma notícia para que você possa observá-la. Vejam só. Em Rio Branco, 600 idosos acamados devem receber primeira dose da vacina contra a Covid em casa. A vacinação para idosos começa dia 29 de janeiro. A vacinação em Rio Branco já começou em 12 unidades de referência de atenção primária, URAP, e também por meio de drive-thru, além das unidades de saúde, onde os servidores trabalham na linha de frente. Rio Branco começou a vacinar nesta sexta-feira, 29, os idosos acima de 60 anos acamados. Para receber as doses, os familiares ou responsáveis devem fazer um pré-cadastro, ligando para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Rio Branco, Sensa 3224-4269, ou Telesaúde 3216-2400. A expectativa é imunizar 600 idosos nessa condição. O secretário de Saúde do município de Rio Branco, Frank Lima, deu a informação durante uma coletiva, onde apresentou o balanço da vacinação no estado. Ele alertou que o pré-cadastramento por telefone é a única maneira de solicitar a vacina. Infelizmente, a malandragem acaba se beneficiando até da doença das pessoas. Então, você que está em casa, não vai ter ninguém da secretaria procurando para cadastrar idoso. Então, a secretaria vai, mas conforme pré-agendamento. Vejam que logo abaixo nós temos a fonte de onde retiramos esta notícia. Vale observar também que ela foi modificada para fins educativos, ou seja, para esta aula. Agora que você já viu tudo isso, vamos ver os passos que você deve seguir para que você possa ler uma notícia e entendê-la por completo. Agora, você vai observar que temos alguns passos para seguirmos. Observe quais são esses passos agora. Primeiro passo: o que você deve fazer? Comece observando o título da notícia. Vejamos mais uma vez. Em Rio Branco, 600 idosos acamados devem receber primeira dose da vacina contra a Covid em casa. Observe aqui o título. Veja que ele foi escrito com caixa alta para chamar a atenção do leitor. Veja que o título também ele pode ser atrativo, de forma a chamar a atenção do leitor para que ele possa ler toda a notícia. Observe também outra pontuação. Os verbos no título
Vejam que aqui nós temos uma locução verbal, devem receber, que está conjugada no tempo presente. Por que isso acontece? Para trazer um aspecto de atualidade da notícia, pois todos nós sabemos que as notícias, elas são publicadas no outro dia, ou momentos depois de que os fatos aconteceram. Então, quando o leitor ele se depara com um título em que os verbos estejam no presente, dá aí um aspecto de atualidade da notícia. Vejamos o segundo passo. O que você deve fazer? Leia o subtítulo. A vacinação para idosos começa dia 29 de janeiro. Veja que aqui nós temos o subtítulo, que ele também é chamado como o olho da notícia. Ele é facultativo, mas ele entrega para nós mais pistas sobre o que iremos falar no corpo da notícia. Vamos observar agora o terceiro passo. O que você deve fazer? Observe o Líade. Vejam, crianças, que o Líade ele é responsável por responder a 4 perguntas básicas. É o que nós vamos encontrar agora no Líade. Ele é o primeiro parágrafo da notícia. Observe. A vacinação em Rio Branco já começou em 12 unidades de referência de atenção primária, URAP, e também por meio de drive-thru, além das unidades de saúde onde os servidores trabalham na linha de frente. Rio Branco começou a vacinar nesta sexta-feira 29, os idosos acima de 60 anos acamados. Agora vamos às perguntas do Líade. O que? O que está sendo noticiado? A vacinação em Rio Branco já começou. Observe. Próxima. Onde? Onde está acontecendo essa vacinação? Em Rio Branco e nas unidades de referência de atenção primária. Outra pergunta. Quem? A quem se destina mais especificamente essa notícia? Aos idosos acima de 60 anos acamados. Observe a última. Quando? Quando que acontece essa vacinação? Observe. Nessa sexta-feira, 29. Perceberam agora? Então vamos ao próximo passo. Observe. Quarto passo. O que você deve fazer? Após o título e o Líade da notícia, temos o desenvolvimento e a apresentação dos fatos no decorrer da leitura. Observe que é no desenvolvimento da notícia onde nós encontraremos outras respostas, como por exemplo, observe. Como? Como está acontecendo a vacinação? Para receber as doses, os familiares ou responsáveis devem fazer um pré-cadastro, ligando para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Rio Branco ou Telesaúde. A expectativa é imunizar 600 idosos nessa condição. Agora, nós vamos observar outra pergunta. Olha só. Por quê? Por que a vacinação está acontecendo dessa maneira? Essa resposta nós iremos encontrar na fala do secretário de Saúde Municipal. Vejam só. Infelizmente, a malandragem acaba se beneficiando até da doença das pessoas. Então, você que está em casa não vai ter ninguém da secretaria procurando para cadastrar idoso. Então, a secretaria vai, mas conforme pré-agendamento. Vimos agora a resposta a essas 2 perguntas que ainda não tinham sido respondidas. Vejam também que na notícia nós encontramos um recurso recorrente presente nela, que é o uso do discurso direto, que é quando o jornalista ele faz uma entrevista, né, e ele acaba colocando a responsabilidade do que está sendo noticiado para aquele que foi entrevistado. No caso, o secretário de saúde. Observe como esse discurso direto é colocado na notícia. Vejam que aqui nós temos novamente a fala do secretário, que está vindo entre aspas. É o uso do discurso direto, quando o jornalista coloca a fala do secretário, tal como fora dito. Agora, vamos ver o último passo. Quinto passo, que devemos observar. Vale lembrar que toda notícia é feita pensando em responder a 6 perguntas. Nunca esqueçam disso. Quais são elas? O que, quem, quando, onde, como, por quê.
Vejam aí que nós temos que, independentemente de onde você irá encontrar as respostas, se no título, no lead ou no corpo da notícia, mas vocês devem procurar estas respostas. Agora, se você aprendeu tudo, vamos ao exercitando. Observe. Texto. Este texto também ele foi modificado para fins educativos. Motoristas de ônibus para atividades em Rio Branco. Salários atrasados são a grande motivação. Motoristas de ônibus da empresa Floresta, em Rio Branco, volta a suspender suas atividades mais uma vez por conta de atrasos no salário e descasos com a profissão. Eles fizeram uma manifestação nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Segundo os próprios motoristas, que preferiram não se identificar, além do atraso no pagamento, com a pandemia, a empresa se aproveitou para estender ainda mais esse prazo. A indignação também é recorrente de uma reunião que ocorreu no dia 20 de janeiro com a RB Trans e o dono da empresa de ônibus. Na reunião, segundo os motoristas, foi definido o dia 4 de fevereiro para a realização dos pagamentos referente a dezembro. Entretanto, eles alegam não ter recebido dinheiro ainda. Eu tenho 9 anos de empresa, mas tem motorista aqui com mais de 10 anos e não tem um centavo de FGTS depositado. Para onde foi esse dinheiro? Questionou o motorista, que preferiu não se identificar por medo de represálias. Agora, vamos responder as perguntas que devemos encontrar na notícia. Observe. Vimos aí que nós temos a primeira pergunta. Quem? De quem nós estamos falando? Dos motoristas de ônibus da empresa Floresta. Vamos a mais uma. Onde? Você pode me dizer onde está acontecendo tudo isso? Em Rio Branco. Agora observe mais uma. Vejam se vocês conseguem responder. O que? O que está sendo noticiado aqui? Suspender suas atividades mais uma vez, ou seja, a suspensão das atividades dos motoristas. Vamos a mais uma? Quando? Quando que isso acontece? Observe, veja se você está respondendo da maneira correta. Nessa sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Conseguiram responder a todas? Vamos a mais uma pergunta. Por quê? Por que isso está acontecendo? Vamos responder? Por conta de atrasos no salário e descasos com a profissão. Percebam aqui que nós já respondemos as perguntas. Vamos a mais uma. Eu tenho 9 anos de empresa, mas tem motorista aqui com mais de 10 anos e não tem um centavo de FGTS depositado. Para onde foi esse dinheiro? Agora vamos à pergunta em relação ao trecho. O que as aspas estão marcando? Falamos muito sobre isso e nas outras aulas também sobre o gênero textual notícia. Observe a resposta. A fala de um dos envolvidos no fato, o que marca a neutralidade do jornalista, pois a responsabilidade do que é dito fica sobre responsabilidade do entrevistado e não do jornalista. Bom, sei que ficou muito fácil, não é mesmo? Agora, se você quiser rever esta e as outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você!